si mesmo, cada um defendendo o seu próprio terreno, o seu território, não se importando pela causa do próximo, caluniadores, cruéis, obstinados, orgulhosos. Esses comportamentos dos quais o diabo tem colocado na mente e no coração do ser humano, e nós fomos chamados por Deus para, através da palavra de Deus, trabalhar tudo está aqui, aleluia, para que o ser humano, para que o cidadão possa se transformar em um ser melhor, em um servo de Deus, para servir ao Senhor, para dedicar a Deus e não perder a sua alma para Satanás. Mas, meus queridos irmãos, não é fácil lidar com esse tipo de comportamento, mas Deus nos dá sabedoria e nos dá graça para permanecer firme fazendo a sua obra. É necessário orar e buscar a sabedoria de Deus, porque somente com a sabedoria de Deus podemos conseguir vencer o aculturamento moderno, porque cada um tem a sua defesa. Olha, observa aqui o versículo que nós temos de número 8, a Bíblia diz: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homem corrupto dos entendimentos e réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, esses adivinhos egípcios, eles resistiram. E a palavra aqui, meus irmãos, é resistência no grego, que é antistamai, que significa defesa da sua ideologia. Porque a resistência que nós temos hoje, meus irmãos, é que cada um quer defender a sua ideologia, quer defender os seus próprios conceitos. Hoje nós temos os podcasts da vida, onde tem muitos falsos profetas, tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim, tem muito lixo, tem muito falso profeta, aproveitando essas oportunidades para trabalhar a mente e o coração do ser humano, colocando resistência à verdade. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eles resistiram Moisés e também levanta para nos resistir, mas a palavra que temos é a palavra da verdade, e nós precisamos perseverar. Glória a Deus. Cada um defende a sua ideologia, defende o seu conceito. Hoje são poucos os que têm a humildade de ouvir e se humilhar e colocar à disposição de uma mudança, principalmente quando se fala daquilo que ele acredita. Aqui Janes e Jambres, adivinhos pagãos, usados por Satanás, resistiram Moisés, defendendo a sua ideologia, defendendo os seus conceitos, e é o que nós mais temos na sociedade. Hoje cada um diz dono de si mesmo, são poucos os que querem se humilhar diante da palavra de Deus, mas nós não podemos, meus irmãos, baixar a guarda. Fomos chamados como soldados para empunhar a bandeira ensanguentada do Evangelho. Nós não podemos baixar a guarda. A palavra continua sendo a mesma, a porta ainda é estreita e o céu ainda é santo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo enfrentou todo tipo de perseguição, ele enfrentou todo tipo de abandono. Ele disse aqui para Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o seu justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. E ele diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo precisava de conforto, preso já há tanto tempo, uma boa parte do ministério de Paulo na prisão em Roma. Mas Paulo nunca deixou de fazer a obra de Deus. Paulo nunca vestiu a capa do vitimismo. Paulo nunca vestiu a capa da murmuração. Um homem de resignação, de determinação espiritual, que tinha convicção da sua chamada. Às vezes por pouca coisa nós murmuramos e reclamamos. Paulo estava dentro de uma cadeia insolúvel, mas lá ele estava sendo usado por Deus, com a pena na mão para escrever as epístolas. O Espírito de Deus usando, porque pode até prender fisicamente, mas Paulo espiritualmente estava livre.
livre para falar das grandezas de Deus, mas sem liberdade física. E quantas vezes nós temos liberdade e às vezes reclamamos por tão pouco, por uma coisinha pequena, porque nos falta alguma coisa, já vestimos a capa do vitimismo, já achamos que somos pior do que todos e que o sofrimento parece que é só sobre nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Pedro, ele escreveu na sua epístola dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Sabe por que é que Pedro escreveu isso, meus irmãos? Porque quando a prova chega na nossa vida, não tem nada estranho, porque provação e aflição é causa normal para o ministério, isso é inerente ao ministério. Então não te preocupes, glorifica o Senhor, continue fazendo a obra de Deus, porque sofrimento e aflição faz parte de uma forma normal do ministério. Então acalma o teu coração e continua fazendo a obra de Deus, porque o Senhor cuida de ti, o Senhor cuida da sua vida. Paulo disse para Timóteo: porque Demas me desamparou. Uma das coisas que Paulo enfrentou no seu ministério foi o desamparo. Quantas vezes todos os pastores passam pelo desamparo? Irmãos, desamparo, frustração, decepção e traição é coisa normal para o obreiro. Você não precisa se preocupar com isso. Isso vai acontecer o tempo todo. É a normalidade do ministério. Se é normalidade, para que preocupar? Protege a tua psicologia, protege o teu coração. Deus não te chamou para morrer antes da hora, não. Descansa em paz, deita e dorme. Você não precisa morrer pela causa de Deus. Jesus já morreu. Faz a obra dentro das forças que Deus te deu, e você vai até o final do seu ministério. Alguns querem fazer além do que pode e morre antes da hora. Alivia o teu coração. Quando alguém te frustrar, te decepcionar, te caluniar, fica em paz. Você é propriedade exclusiva de Deus. É Deus que cuida da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa proteção nós precisamos ter, porque Paulo, ele não entrava em desespero. É lógico que ele tinha as suas fraquezas, mas as suas fraquezas eram fortalecidas em Cristo, porque Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu que ser fraco não é ser derrotado. Ser fraco não é sinônimo de que você está em pecado, ou que você foi derrotado, ou que seu ministério está reprovado. Deus disse para Paulo: fica tranquilo, isso que você me pede não vou resolver, vai ficar do jeito que eu quero, mas fica em paz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Deus me desamparou, foi para o presente século, aleluia. E Paulo, ele diz no versículo 14: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Sempre tem alguém para causar mal. O diabo é o opositor principal da obra do Senhor. Ele vai levantar opositores. Olha o caso de Elias. A obra, ela prosperou, mas não sem oposição. O diabo levanta Sambalate, o diabo levanta Gersem, o diabo levanta Tobias, e vai levantando. Só que Neemias não para, porque Neemias tem perseverança. Ele disse: eu não posso descer, eu não desço daqui, ninguém me faça descer daqui, porque eu tenho um compromisso com o dono da obra. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar para dar atenção àquilo que é indevido. Eu não posso descer, senão a obra vai parar. Ele perseverou em servir ao Senhor. Para de dar ouvido para as oposições, olha apenas para Jesus Cristo e você vai cruzar a linha de chegada. Sempre tem um latoeiro para causar males. Só que nós temos que aprender, meus irmãos, que o doente não é nós. Se você não é o doente, você não precisa beber do veneno de quem está doente. Um doente adoece o outro, mas você não está doente, você é sadio.
Se você não precisa beber do veneno daqueles que estão envenenados, você só vai sofrer, você só vai pagar a pena, ser contaminado e definhar. Se você beber o veneno daqueles que estão envenenados, você não precisa disso. Você foi chamado, foi para habilitar a obra de Cristo. Esquece os que estão envenenados, faz a obra de Deus. Não beba do veneno de Satanás, faça a obra de Deus com paz, e você vai chegar até o final do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Isolado, às vezes abandonado pelos homens, mas não abandonado por Deus. E nem por Ele mesmo. Porque o maior abandono é aquele que abandona ele mesmo. Como Elias. Infelizmente Elias entrou em um quadro depressivo e ele abandonou a ele mesmo. Quando ele entrou debaixo do pé de zimbro, ele teve a presença gloriosa que poucos homens experimentaram. O anjo de Deus desceu lá para confortar o homem de Deus, trouxe pão e água e deu para Elias. Come e bebe, porque muito comprido que será o caminho. Fortalece, revigora, revitaliza. Coma deste pão, beba da água. Só que Elias já tinha abandonado a ele mesmo. O maior abandono é quem abandona ele mesmo. Você não pode abandonar a si mesmo, porque Jesus nunca vai te abandonar. Se Jesus nunca vai te abandonar, então por que abandonar a ti mesmo? Levanta a tua cabeça. Jesus te colocou numa posição de príncipe. Você é nobre de Deus para fazer uma obra nobre que o Senhor te escolheu. Levante a tua cabeça nesta manhã. Você não é um coitadinho, não. Você é servo de Deus. Embora sabemos que nós fazemos tudo pela graça. O próprio Paulo disse no capítulo 3 da sua segunda epístola a Coríntios. Ele disse: não que somos capazes de alguma coisa por nós mesmos. Quando Paulo fez a defesa da igreja de Coríntios, no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele disse, quando a igreja estava disputando um partidarismo entre Apolo e Paulo, Paulo, um homem de Deus, que nunca se gloriou, o maior dos apóstolos, mas um homem extremamente humilde, porque aprendeu com Jesus. Paulo disse: nem eu e nem Apolo somos alguma coisa. Eu plantei, Apolo regou. E Paulo só plantou porque alguém deu a semente. Quem deu a semente? Deus. E Apolo só regou porque alguém deu a água. Quem deu a água? Deus. Então tudo que nós fazemos, tanto faz plantar como regar, foi Deus que deu. Agora o crescimento, só o dono da obra pode dar. Glória a Deus. Não precisa brigar por mim, não precisa brigar por Apolo. Quem merece a honra e a glória é Deus, porque nós somos apenas diáconos, somos apenas ministros, somos apenas dispenseiros, mordomos dessa causa nobre, mas é Deus que é tudo em nossa vida, é Ele que faz todas as coisas. Amém. E o segredo, meus irmãos, para não parar, é manter o alvo em Cristo Jesus. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, carta dos escritores aos Hebreus, porque não sabemos quem é o escritor aos Hebreus. Portanto, nós também, que estamos rodeados, aqui está o segredo da permanência de um tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Meus queridos irmãos, os embaraços são perigosos, e eles são muitos. O pecado e o embaraço isso deve ser deixado para trás. Devemos abandonar todo embaraço olhando para Jesus. E o exemplo aqui, meus irmãos, vem do próprio Jesus, porque ele disse: pelo gozo que lhe estava proposto, que é a recompensa eterna, a salvação. A Bíblia diz, Isaías 53, que ele veria o resultado da sua alma e ficaria satisfeito. A salvação de almas,
a obra concluída de Cristo no Calvário. Jesus estava olhando para algo mais nobre, porque às vezes nós fixamos nossos olhos no sofrimento, às vezes nós nos limitamos a um ciclo pequeno e olhamos apenas para a nossa condição momentânea, olhamos para a circunstância que estamos atravessando. Isso, o ministério depende dessa circunstância. Nós atravessamos todas elas, mas às vezes alguém, ele é consumido pela circunstância que está vivendo. Só que Jesus está dizendo, ele desprezou a afronta, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Suportou a cruz. Agora eu pergunto aos irmãos, Paulo, ele falou da coroa da justiça, mas além da coroa da justiça, nós temos o galardão eterno. O reino de Cristo é eterno. Nós trabalharemos ao lado de Cristo eternamente. Além da coroa da justiça, o nosso galardão, não temos condições de poder assimilar agora. A nossa psicologia extrapola, nosso entendimento não tem condições de assimilar. Então o Senhor, ele suportou a cruz, olhando para o resultado do seu trabalho. E como é que nós vamos suportar, meus irmãos, o peso do ministério, a dificuldade do ministério, olhando para a recompensa eterna? Aleluia! Porque a recompensa eterna dos guerreiros de Deus é muito mais do que possamos imaginar. A Bíblia diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, olhando para Cristo. Vamos considerar Cristo. Cristo suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto, a alegria, a recompensa eterna. Ele teve o seu nome exaltado acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele teve o seu nome exaltado acima de todos os nomes, e nós teremos o galardão eterno de Deus de uma forma especial. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não podemos enfraquecer e nem desfalecer nossos próprios ânimos. Se tiver alguém desanimado aqui nesta manhã, receba vigor da parte de Deus, seja revitalizado em nome de Jesus. Volte desta confraternização revigorado. Volta dessa convenção revitalizado por Deus, através da sua palavra, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nosso favor, porque a nossa batalha continua e ela não é fácil. Estamos atravessando os dias difíceis, mas o Senhor está conosco para nos dar a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Ficamos de pé neste momento. Meu tempo terminou. Queria fazer oração, pastor? Queria fazer oração. Feche os teus olhos, pedindo Deus eterno e soberano Pai. Meu Deus, estamos diante da tua presença, e a tua palavra, Senhor, tem nos constrangido a refletir no valor glorioso do ministério, da perseverança, não parar, não desistir, não retroceder. Precisamos cruzar a linha de chegada. Meu Deus, não nos deixa perecer. Não queremos cair no meio da caminhada. Não queremos ser contados com aqueles que desistiram, com aqueles que voltaram, com aqueles que caíram. Deus, tem misericórdia de nós. Estende as tuas mãos poderosas sobre a vida dos obreiros, para revitalizar, revigorar nossas forças. Queremos voltar daqui cheios de poder de unção, porque a batalha é grande, acirrada, ainda tem muitas lutas para ser vencidas e não podemos baixar a guarda. Então, Senhor, nos revigora e nos ajuda pelo teu Espírito Santo. Oramos a ti em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos, por poderes tomar os vossos assentos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Podemos louvar a Deus por essa boa palavra, né? Aleluia. Graças a Deus. Vamos apresentar